saem daqui com várias perspectivas do que é o empreendedorismo, pessoas que estão há mais anos e que têm mais experiência, pessoas que têm menos anos, mas também já têm muita experiência, e pessoas que não têm tanto. Por isso, passo a palavra a Vítor Gonçalves. Ora, muito boa tarde. Antes de mais, agradeço a vossa presença e agradeço, obviamente, à Junco o facto de me ter convidado a estar aqui presente. Eu tenho ali já um discípulo, que é o João Pagão, e como tal, eu só estou com os melhores e, portanto, por isso é que eu estou aqui. Ele também esteve comigo já em várias outras oportunidades e, portanto, creio que a vossa associação só tem a ganhar com o dinamismo dele e, portanto, pelos vistos, todos vocês são bastante dinâmicos e acabo por vos felicitar por esta iniciativa. Não é fácil em determinadas cidades mobilizar as pessoas e conseguirmos ter algum dinamismo ao nível daquilo que é o empreendedorismo, daquilo que é a criação de empresas, daquilo que é a manutenção dessas mesmas empresas. Isso talvez seja o mais importante. Obviamente que vou tentar fazer uma redesenha de, se calhar, muitas das coisas que vocês falaram aqui hoje, desde porque é que hoje se fala tanto em empreendedorismo, quais são as características mais evidentes, sem vos maçar com elas, mas apontando para aquilo que é a atitude que se pretende na pessoa hoje em dia, tentar desmistificar de alguma forma algumas ideias que, ao nível do empreendedorismo, ficam conotadas com o empreendedor, e depois, se calhar, a parte mais importante, quais são os passos para, de facto, criar um negócio. E, a esse nível, apresentar aquilo que é o trabalho do Gabinete de Empreendedorismo do Instituto Politécnico de Bragança. Quais os resultados, o que é que nós temos feito. Tecer algumas considerações ao nível dos financiamentos, embora muitos deles também estejam agora a fechar com o fecho do CREN. De qualquer forma, outros já estão em andamento e nunca vão faltar muitos outros incentivos. O que interessa é que haja ideias. A sociedade hoje já não é movida nem pela força de trabalho, característica da sociedade agrícola. Não é? Se nós tínhamos pessoas e terras, conseguíamos gerar riqueza. Já não é a sociedade industrial, ou seja, já não interessa ter maquinaria, não é por aí que nós geramos a riqueza. O que interessa é ter informação. Informação que nos vai permitir tomar decisões. Decisões essas que, obviamente, se eu tiver informação que me permita tomar uma decisão antes da concorrência ou antes do meu colega do lado, chego lá primeiro. Portanto, hoje em dia é esta a sociedade que nós temos. Não vale a pena estarmos a amassar com as várias características, todas elas são evidentes. Hoje em dia precisamos de um desenvolvimento sustentado e sustentável. Só conseguimos isto se dentro de nós existir um espírito empreendedor. Ora, a atitude é tudo. Hoje em dia, quer seja para a criação de modelos de negócio, quer seja dentro de um modelo de negócio que já existe, trabalhando, seja qual for o tipo de trabalho. Ora, se estavam à espera que eu lhes trouxesse receitas, não tenho receitas. A receita está dentro de cada um de vocês. Cada um de vocês é que tem a receita para a eventual criação de um modelo de negócio, para a eventual dinamização de uma empresa. Claro que podemos falar em tendências e aquilo que é vulgarizado em qualquer seminário de empreendedorismo é as macro-tendências que existem desde 2007, sensivelmente, ou que foram definidas desde 2007, sensivelmente, até 2020. Portanto, nós podemos já apontar para a globalização, que é que isto quais são as oportunidades que eu posso detectar ali, até o facto de termos uma população envelhecida e o que é que daí podemos, de alguma forma, contribuir em dois primas. O tal empreendedorismo social que falava a Ariana, que eu acabo por solicitar uma excelente apresentação, até aquilo que é o lucrarmos com o facto de, não sei se entretanto me perdi, portanto, por um lado, contribuirmos para o bem-estar daquelas pessoas, dos idosos, pelo outro, lucrarmos com o próprio negócio. E, portanto, podemos apontar nos dois vetores. Claro, muitas das vezes nós, mas eu não tenho ideias. Pois, mas ninguém vai poder sonhar por vocês. Tem que ser vocês
Pois estamos em crise. Pois é. Então, tirem lá o S, não é? Vocês já viram este jargão, com certeza, e vamos criar. Ora, criar ideias, podemos fazê-lo de várias formas. Eu, pessoalmente, aprecio o processo criativo da Walt Disney. E o processo criativo da Walt Disney diz-nos que dentro de nós, existem 3 Disneys. Nós só temos que saber qual deles é aquele que tem mais ênfase dentro de nós e por qual deles é que nós podemos puxar mais. E, nos outros, tentar adquirir competências que nos permitam ir limando esse Disney de modo a que ele possa contribuir para o sucesso de um eventual negócio. Ora bem, o primeiro Disney é sonhador, é a criança que existe dentro de nós. Todos nós, muitas das vezes, face à pré-formatação da sociedade, esquecemos de ser crianças. E, quando nós pensamos num negócio, nós temos que sonhar. Ora, se temos que sonhar, temos que deixar vir a criança que nós deixamos escapar. A seguir, nem todos os sonhos se conseguem desenhar no papel. E, portanto, há que projetar aquela ideia, aquele sonho. Se eu consigo projetar, já estou a meio caminho de o conseguir executar. Ora, só que depois vem o chatinho do nosso eu, do nosso Disney, que é aquele que é mais minucioso, que é mais analista. Portanto, há que analisar a ideia. Aquele sonho pode ser, de facto, projetável, mas depois não é execuível. Não é execuível porque não conseguimos, naquela cidade, por vários motivos, implementar aquela ideia e, eventualmente, vamos ter que minimizar aquela ideia ou, eventualmente, maximizá-la, se, de facto, a análise nos demonstrar que estamos no bom caminho. Ora, isto não é mais do que, a pouco e pouco, irmos desenhando o nosso modelo de negócio. Antes de avançar para essa fase, se calhar convém desmistificar alguns dos mitos que são associados ao empreendedor. Ser empreendedor é uma capacidade inata. Não, tem tanto de inato como de adquirido. Aliás, a Ariana frisou isso. Mito 2. Os empreendedores são jogadores. Claro, eles arriscam, mas arriscam de forma calculada. Por isso é que o sonho tem que ser projetado e depois devidamente analisado. Os empreendedores fazem tudo. Bom, não fazem tudo. Mas, se forem suficientemente espertos, usam aquele chavão, a união faz a força. E, portanto, trabalhar em tudo. Aquela discussão que estavam a ter aqui, embora pudéssemos falar mais um pouco sobre ela, e quando eu tenho uma ideia, claro, há a questão da proteção. Mas, muitas das vezes, a minha ideia, que eu penso que é fabulosa, que eu tenho receio de a partilhar, seja com quem for, muitas das vezes teria a ganhar se a partilhasse, se fosse trabalhada em equipa. É isso que normalmente o empreendedor faz. O empreendedor sabe tudo. Pois, o empreendedor dá a ideia que sabe tudo porque está em formação contínua. Não significa que saiba tudo. Mas se não sabe, vai à procura de respostas. Vai a formações, vai a eventos como aqueles que falava a Ariane. Os empreendedores não prestam satisfações a terceiros. Dá a ideia que viram costas. Eu é que sou bom, eu é que sei, eu é que tenho ideias, eu é que faço mexer isto. Não, muito pelo contrário. Eles têm de estabelecer relações com clientes e com fornecedores. Sempre. Qualquer empreendedor tem que ter, no mínimo, estas duas relações. Então, tem que haver aqui parcerias a serem estabelecidas para que, de facto, o empreendimento tenha sucesso. Os empreendedores trabalham muito e depois, coitadinha da saúde. São aqueles que começam a ficar assim, um barrigão, não é? Ok. De facto, os empreendedores terão momentos em que trabalham muito. Mas se trabalharem em equipa, facilmente isso se dilui. E para além de que, qual de nós chega a uma determinada meta e se não lhe custou, fica tudo radiante. Quer dizer, ficamos contentes, mas aquela sensação de realização profissional, essa não acontece. Ok, cheguei lá. Não é? Mas se me custar lá chegar, de facto, eu dou valor àquilo que consegui. Os empreendedores são movidos por dinheiro. Bom, é lógico que muitos dos empreendedores têm como alvo o lucro, mas outros têm como alvo uma questão social, o bem-estar da sociedade, de alguma forma. E, portanto, esse é o lucro deles. Nem sempre um empreendedor
tem que forçosamente pensar no lucro. Okay? Poderá pensar em dinheiro, em financiamento daquela ideia, mas, portanto, não está a pensar no lucro para o seu bolso. Muitas vezes porque não tem necessidade. Muitas vezes porque não tem essa necessidade. Sem muito dinheiro é impossível criar um negócio. Já aqui foi falado com certeza toda a tarde que o que interessa não é ter dinheiro para lançar um determinado negócio. Se eu tiver uma boa ideia de negócio, certamente que aparecem N, sejam business angels, sejam capitais de risco, e nós quantificamos bem o risco que estamos a correr para apoiarem a nossa ideia. Entre outros incentivos, obviamente. Ser empreendedor é só para homens. Bom, claro que não. É lógico que não, não é? E tanto mais que para atenuar esse estereótipo da nossa sociedade, têm vindo a ser lançados vários programas de incentivo ao empreendedorismo feminino. E temos bons exemplos, excelentes exemplos de empreendedorismo feminino. Ser empreendedor depende da região. Eu acho que depende de nós, da nossa cabeça, para aquela região. Se nós formos lá, se calhar somos as pessoas mais indicadas para tentar explorar recursos. Porque é que têm que vir de fora com uma ideia mirabolante de algo que nós temos aqui que somos capazes de dinamizar? Se calhar ainda não fomos explicados, se calhar ainda não nos juntamos e partilhamos as nossas ideias, o que é que nós achamos do produto A, B ou C e eventuais transformações à volta desse produto, etc. Qualquer um pode ter um negócio. Qualquer um pode ter. Se criá-lo, qualquer um pode criar. Mas mantê-lo é preciso ser um verdadeiro empresário. Aliás, mais do que um empreendedor, é preciso ser empresário. Um empreendedor normalmente deve passar aquilo que eu reconheço, que não sou o único a reconhecer, que deve ser um empresário. Um empresário deve ter a característica do empreendedor. Mas, acima de tudo, ser um bom gestor e um bom líder para manter um negócio. O empreendedor nunca falha. Não é? Claro que falha. Mas na primeira tentativa não cai fora. Nem cai na segunda. Insiste. Até que, de facto, vê a sua ideia vingar. Ou seja, então, os empreendedores é qualquer coisa como um indivíduo com um conjunto de características tipo super-homem. Não. Podemos ter N destas características no nosso perfil, umas com maior ou menor peso, temos é que ter consciência de que todas elas são importantes. E a percentagem de cada uma delas, depois vai depender de indivíduo para indivíduo e não é garantido que um indivíduo mais proativo seja melhor que um que seja optimista ou que seja criativo. Ele terá que ter essas características todas o mais possível. Acima de tudo, ele tem que saber aproveitar as oportunidades para criar mudanças. Ou seja, nós na nossa região temos que, de facto, tentar perceber que oportunidades é que nós temos aqui e que não estão a ser aproveitadas, porque há muitas oportunidades. No fundo, se quisermos resumir toda esta conversa sobre as atitudes e características de um empreendedor, é alguém que tem uma rede, tem que ter uma rede de contactos o mais vasta possível. Okay? Por isso é que, muitas das vezes, temos que nos mexer, temos que estar em contacto com outras pessoas, porque é que as redes sociais, tipo Facebook, Twitter, etc., hoje em dia são tão importantes? Porque dá-me a possibilidade de eu ir ter com um indivíduo que a seguir passo a ter acesso também à rede de contactos dele, de alguma forma, não é? Mas não seja indiretamente. É alguém que corre riscos, mas corre-os com responsabilidade. É alguém que tem receio. Desculpem a expressão, mas quem não tem medo, não é? Portanto, tem receio. Tem que ter receio. Mas tem uma característica forte que o permite manter-se forte perante esses receios e não desistir perante a primeira adversidade ou perante o primeiro obstáculo. E acima de tudo é alguém que tem que vender. Se o objetivo for lucro, se ele for social, ele vai ter que vender também, mas não seja a ideia. Porque aquilo tem que funcionar. É alguém que se mantém em constante formação contínua, como tínhamos dito, é alguém que se mantém motivado. Ou seja, não precisa de ser motivado. Ele próprio tem que manter a motivação. Obviamente que quanto mais rápido vierem os frutos, pois mais motivação ele carrega em si. E é alguém que trabalha em
o fizeram em rede e se não têm uma rede por trás de colaboradores, mais que não sejam pontuais, mais que não sejam informais, como ela dizia muito bem, voluntários, nós queremos voluntários. Pois, as empresas também querem. E às vezes faz-se currículo sendo voluntário também. Entrando numa rede, de facto, com um indivíduo que se note que tem uma capacidade empreendedora e com o qual eu posso aprender. Ora, afinal, quem é que pode ser empreendedor? Todos. Não é? Todos podemos ser empreendedores, agora podemos ser-los de forma diferente. Todos podemos ser empreendedores e só assim é que o país consegue concretizar os tais objetivos que, se os tivéssemos atingido, não estaríamos na situação em que estamos. Como é que se pode ser empreendedor? Depois de várias formas. Criando negócios, startups, ou sendo empreendedor na própria empresa, no próprio posto de trabalho. Claro que podemos falar em empreendedorismo social, hoje em dia já se fala em empreendedorismo cultural, empreendedorismo, tudo e mais alguma coisa. Ok, podemos ser empreendedores da sociedade. Mais que não seja, nós podemos ser empreendedores na nossa própria família. Ok? Podemos usar o conceito de empreendedor em qualquer que seja a situação. Se calhar, dos primeiros manuais que existem de quais os passos para eu criar o tal negócio, são os 10 passos de criação de uma empresa do IAPMEI. Eu não vou amassá-los com isto, apenas tecer algumas considerações, porque isto é bastante vasto e eu aconselho a leitura, isto está disponível no site do IAPMEI, basta procurar logo na primeira página empreendedorismo e logo a seguir aparecem 10 passos de criação da empresa e, portanto, leiam, passem uma vista de olhos, não é? Não é possível ler com atenção, porque as dúvidas estão lá todas, podem ser todas esclarecidas lá. Ora, o primeiro passo é eu pensar se de facto sou empreendedor, mas tenho que pensar na filosofia de que a seguir vou ser empresário. E um empresário tem que ter competências ou atitudes ao nível do empreendedorismo, sim, tenho que ser dinâmico, proativo, etc. Mas também tenho que ser gestor. Okay? E tenho que ter competências, não tenho que ser um as, mas tenho que ter competências técnicas ao nível daquilo que eu vou criar. Eu vou criar uma empresa de turismo rural, mas eu não percebo nada de turismo rural. Então, para que é que eu vou criar uma empresa? Ok, mas eu posso porque sou empreendedor. E então, o que é que eu tenho que fazer? Munir-me de alguém, lá está tal rede, munir-me de alguém que tenha essas competências técnicas, porque assim eu não vou falhar. Ok? Claro que se eu tenho o perfil de empreendedor e de empresário, ou se eu estou a adquirir, a seguir o que é que eu tenho que fazer? Procurar no mercado qual é a oportunidade que eu vou aproveitar. E gerar uma ideia que venha solucionar ou melhorar algo nessa sociedade, nesse mercado. Portanto, daí passamos para a ideia. As ideias nem sempre nos... tenho uma ideia de criar uma empresa mais ou menos a este nível. Ok, já é bom. A partir daqui, há que trabalhar em termos de criatividade. E, obviamente, não menosprezar as questões da propriedade, a tal proteção da ideia, não é? Portanto, ir ao limpo e registar, desde que, vamos lá ver, as ideias não se registam. O que se registra é o que descreve as ideias. Os modelos, os desenhos. Lembram-se do sonho? Eu tenho um sonho. Ok, eu não posso registar sonhos. Mas eu posso registar o desenho, aquilo que eu desenhei. Ok? E a partir daí já tenho alguma garantia de que ninguém vai roubar a ideia. E claro, tenho que pensar qual é o tipo de empresa que vou criar. Qual é a sociedade que eu afinal vou criar? É um micronegócio? É já uma pequena empresa? É já uma pequena e média empresa? Mais que isto duvido. Mas pronto, se calhar até aí conseguem ir. Portanto, é pensar qual é o tipo de negócio que vocês vão criar, qual é em que caia que ele vai estar incluído, etc. Mas nada disto adianta se eu não pensar muito bem o que é a minha empresa. Quais vão ser os seus pontos fortes? Quais são as vantagens competitivas que eu vou ter em relação à concorrência? Àquilo que já existe. O que é que eu vou ter diferente? Se vou fazer igual, tenho que explorar bem no que é que eu vou ser melhor que eles. Caso contrário, como é que eu consigo captar aqueles que são clientes deles? Ou, então, há um nicho do mercado completamente novo. E eu descobri ali uma oportunidade, um nicho novo. Ok, não vou roubar clientes a ninguém. Ou então estou a instalar uma empresa que não existe aqui nesta zona, mas o modelo está testado claramente noutras cidades e funciona. Aqui sou o primeiro a abrir esse tipo de negócio. Ok, tudo bem. Para além disso, eu tenho que claramente verificar onde é que eu sou diferente, onde é que eu sou
inovador, no fundo. E é lógico que se eu quero detectar oportunidades e se quero perceber bem o mercado, eu vou ter que munir um conjunto de ferramentas, coisas dos gestores, mas que são bastante fáceis de perceber, que é a análise de pesca. Não é mais do que analisar quais são as variáveis políticas, sociais, económicas, tecnológicas e legais que de facto me podem afetar o meu negócio ou o setor onde eu vou estar inserido. E portanto eu tenho que as analisar, tenho que estar atento. Será que há alguma questão legal que eu afinal ando com uma trabalheira toda, vou montar a empresa e lá, não posso, eu não posso. Quer dizer, enganei, não é? Ou seja, não fui suficientemente responsável. Até quis correr o risco, só que depois não fui responsável, não fiz uma análise de cuidado. Análise SWOT, creio que a maior parte de vocês será estudante e já ouviram falar na análise SWOT, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, e as 5 forças de Michael Porter para perceberem se há barreiras à entrada de novos clientes, se há barreiras à entrada de novos fornecedores para o negócio em que eu estou a criar. Qual é a rivalidade da indústria, no fundo, à volta disto? E depois há que definir qual é a minha política comercial. Definir política comercial não é mais do que falar em marketing mix. Quais são os 4 P's do marketing mix? Produto, preço, distribuição, place, e promoção, ou comunicação. Portanto, tem aqui 4 áreas. Eu vou apostar no quê? No preço? Ou vou apostar no produto, nas características do produto? Se nós falarmos aqui em Ferrari, toda a gente sabe que eles não apostam no preço, não é? Não é? O meu carro é mais barato, não é? Mas fala-se na qualidade daquela máquina, não é? Se nós falarmos em vou distribuir os produtos à porta de casa, na loja, pela internet, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que a minha política aponta para a distribuição. Ou seja, eu vou estar presente de todas as formas, mais algumas. Se for ao nível da promoção, pode ser comprar o meu produto e vais sentir o gajo mais fixe à face da terra. Okay? Publicidade da Axe, a última. O que é que o astronauta está ali a fazer? Os meios não é mais do que quais são, qual é o financiamento que nós temos disponível. Ora bem, se toda a gente tivesse um pai rico, ótimo. Abrimos qualquer negócio, não é? Tínhamos o capital próprio. Mas como nós não temos pais ricos, vamos ter que ir ao capital alheio. Portanto, aqui não é mais do que ter uma boa ideia e submetê-la às incêndios, ou às capitais de risco, ou qualquer outro programa e, de facto, se ela for boa, alguém vai apostar nela, claramente. Claro que depois há alguns documentos, mas isso deixamos para o técnico oficial de contas e ele trata disso. Não é? Aliás, quando nós criamos uma empresa, temos 3 formas de criar essa empresa. Aliás, 4. Uma não interessa, que era aquela de ir a todas as entidades separadamente e depois ir criar a empresa depois de ter tudo. Portanto, essa dá muito trabalho. Hoje em dia, há aquilo que se chamam os centros de formalidades. Normalmente são sediados no IAPMEI ou perto. Portanto, garantem-nos que todas as entidades estão lá representadas e num só sítio fazemos isso. Para além disso, hoje em dia podemos criar a empresa online ou empresa na hora. Aí só estamos condicionados a ter que escolher um nome fantasia. Portanto, existe uma lista com nomes, nós agrada-nos muito, ficamos com aquele nome e numa hora temos uma empresa criada. Obviamente que garantam é que tem isto tudo, porque estar a criar isso e não ter pensado nisto é para se fecharem portas. Nono passo, outros aspectos e formalidades legais. Claro que há aspectos relacionados com que tipo de sociedade comercial eu vou criar. Uma sociedade anónima, uma sociedade por cotas, uma sociedade unipessoal por cotas, ou vou ser empresário não individual. Ora, este último esqueçam, porque a nossa responsabilidade para com os terceiros é ilimitada. Vão-nos buscar os bens da empresa e a seguir vão-nos buscar os nossos todos e os do cônjuge, se formos casados. Ok? Portanto, fujam dessa figura. Tem figuras bastante que garantem a responsabilidade limitada, como uma sociedade por cotas ou uma sociedade unipessoal por cotas, por exemplo, que são aquelas mais usuais. E claro que, se nós não tivermos uma ideia, sempre podemos dizer assim, ok, eu quero abrir um negócio. Pode haver possibilidades de retoma, em
que vocês gerem uma ideia para aquele negócio que afinal está a ir pelo cano, ou então franchising. Okay? Já está testado, já tem know-how, claro, tem um conjunto de regras, mas nós vamos usufruir desse conjunto de regras pela positiva. E, portanto, vamos instalar algo que já existe a nível nacional, na nossa cidade. Normalmente, isto vai ser falado amanhã, não é? Então não vou falar nisto. Isto vai ser falado amanhã, não é? Isto é um dos modelos que, aquele resumo todo que eu fiz do IAP Mês, no fundo depois nós podemos embuti-lo aqui, mas numa ideia de criação da nossa ideia, analisando quais são os parceiros-chave, quais são as atividades-chave, as tais competências distintivas, ou se quiserem, as competitivas, as vantagens competitivas que a minha ideia vai ter perante os terceiros. O recurso-chave que eu vou ter o melhor indivíduo sobre energias renováveis e ele acabou de se formar, mas já tem cartas dadas, é um indivíduo que já tem um modelo esquematizado que deriva da tese dele, não sei o que é. É bom na área, ok? Então eu tenho um recurso-chave importante. Mas o recurso às vezes pode ser um recurso natural. Nós muitas vezes esquecemos que nós temos recursos naturais excelentes nesta região e não os estamos a explorar devidamente. Claro, identificar claramente os custos e depois, por outro lado, obviamente, quais serão as fontes de receita. No fundo, é isto que se vai fazer no modelo, em qualquer modelo de negócio, na parte em que temos que começar a ser minuciosos, a tal análise, em que vamos identificar quais são os custos, quais são, de facto, as fontes de receita. Qual é o investimento que nós vamos fazer e, ao mesmo tempo, pensar nas pessoas e como é que elas poderão ser contratadas. Se há ou não formas de as contratar e não termos que pagar à segurança social, por exemplo, que é um dos estímulos atuais, etc. Portanto, se repararem, há pouco falávamos em clientes, falávamos em atividades e recursos-chave, falávamos em parcerias. Portanto, neste modelo do Alexander está, e é aquele que é mais usado, aliás estava no vídeo que a Ariana mostrou, pelo menos viram lá algo parecido. E se amanhã vão trabalhar isto, mas para aqueles que eventualmente não têm a oportunidade de trabalhar isso, pelo menos este modelo, se pesquisarem pelo nome que está aqui em rodapé, é fácil descarregar uma folha A4 disto, imprimam e comecem a pensar no vosso negócio pensando nestes gilhões. Ora, e o que é que temos andado a fazer no IPB? Na teórica, um pouco daquilo que eu disse, é a nossa base de trabalho. A missão do Gabinete de Empreendedorismo do IPB assenta em 4 pilares principais. Um, empreendedorismo, onde nós damos formação, nomeadamente no âmbito daquilo que é o Polo Empreende. O Polo Empreende é a formação que é dada nos institutos politécnicos de praticamente todo o país. Portanto, nós aderimos a essa formação, já vamos na 10ª edição. Empregabilidade, através de uma plataforma onde qualquer aluno pode registrar lá o seu currículo e as empresas colocam lá as suas ofertas de trabalho. Portanto, é um contacto direto. Funciona como bolsa de emprego, digamos assim. E muitos estudantes esquecem-se de fazer este registro, pois devem fazer porquê? Porque é uma forma fácil de poderem ser contactados pelas empresas. Serviços de consultaria e de incubação de micronegócios no próprio IPB. É aquilo que se chama os spin-offs, não é? E investigação e desenvolvimento à volta das questões de empreendedorismo e empregabilidade. O nosso modelo assenta essencialmente, derivando ou não da formação, naquilo que designamos a fermentação. Ou seja qual for a abordagem, eles vêm ter comigo, ou vão ter com qualquer um dos meus colegas das outras escolas, ou vão ter diretamente ao gabinete e começa-se a fermentar a ideia, naquela base de sonho, desenhar e depois começar a analisar a pouco e pouco, minuciosamente. Depois passamos para a formatação dessa ideia, portanto, nesta fase do desenho. A seguir, formalização da ideia. Formalizamos a ideia junto ou da plataforma Finicia, ou do IFP, ou do PRODER, qualquer forma que nos permita financiar aquele plano de negócio. Ou, inclusive, submetê-lo a concurso
internacional, onde estão Business Angels, tal como falava a Ariana, não é? Por exemplo, nós podemos ter aqui uma ideia, vais frequentar aquilo e vais apresentar lá a tua ideia, pode ser que apareça um Business Angel que de facto vai guardar a tua ideia e apoiá-la. Portanto, estamos a falar no financiamento, não é? Quando a ideia não tem um financiamento avultado, então aí incubamos-la dentro do próprio IPB. A imagem é bastante pequena, mas temos um setor com vários gabinetes onde as empresas que nós vamos criando normalmente estão por lá um ano e meio no máximo e depois vão para o mercado. Portanto, isto já é considerável. No fundo é ter uma ideia, trabalhar o plano de negócio e depois submetê-lo a diferentes programas de acordo com aquele que for mais adequado. Claro que se for para a questão do Polo Empreende, estamos a falar em concursos que têm um prémio de 7.500, 5.000 ou 2.500 euros. Ok, é pouco, mas às vezes é o tal impulso que eu necessitava. Claro que teremos parcerias a vários níveis, não é? Incluindo com outras associações ou outras incubadoras de empresas. Esta é a listagem que vocês não conseguem ver, certamente, mas é só para parecer grande. Não é? Isto antes, não é? Há um ano atrás, ou melhor, há 2 anos atrás, quando eu apresentava isto, conseguiam ler os nomes, agora já não conseguem. A ideia é mesmo essa. E quanto mais comunicar, melhor para aqueles que criaram negócios e melhor para aqueles que apoiamos. Aqui está mais ou menos, para vocês terem uma ideia, nós neste momento temos 23 empresas criadas, aliás, 24, uma delas está em fase terminal de criação, esta do MEL. Portanto, são 25 empresas já criadas desde 2009 até à data. Portanto, creio que é um número para a região de Bragança. Se estivéssemos a falar no Porto, talvez não fosse um número bastante importante, mas para a região de Bragança é certamente um número muito importante. Ou seja, agilizamos qualquer coisa como 1.030.000 euros. É muito dinheiro. Cofinanciados em 590.000 euros. Portanto, há aqui já algum volume de negócio bastante acentuado. Algumas dessas empresas, só para terem uma ideia, e como às vezes coisas simples, e eventualmente, aquele tipo de empresa aqui não existe, se calhar pode funcionar. Okay. As típicas empresas de esportes radicais, portanto, esta foi a primeira empresa a ser criada, em 2008. Depois, o Footnet, por acaso já está fechado, mas está fechado por uma questão, não sei se vocês chegaram a ouvir falar no Footnet, que a seguir depois veio o FIB e criou uma empresa. E depois houve um processo aqui e depois a Footnet, tal empresa, acabou por desistir. Porque a ideia, o conceito, não estava devidamente protegido. É importante proteger as ideias. Ou seja, estava protegida a marca, etc, mas o modelo do negócio em si, o conceito em si, não estava. E também seria muito difícil de o proteger. Obviamente, chega um indivíduo com maior capital, aposta na mesma ideia e dá um modelo de negócio redondante, portanto, eles acabaram por desistir. TerraJet, mais uma empresa esta ligada à questão dos produtos florestais, com serviços especializados para castanheiros, oliveiras, etc. A Engie3 é uma empresa de eficiência energética, hoje em dia fala-se muito nisso, portanto, eles têm-se mantido no mercado. A Oldcat, falamos aqui na questão do envelhecimento, mais uma empresa, esta se calhar é aquela que maior êxito tem tido de todas as que criamos, em termos de volume de negócio e em termos de investimento. Neste momento, eles já estão em Aveiro, Póvoa de Varzim, e uma outra localidade, não sei se é Viseu ou por ali perto. Portanto, eles, o Márcio, essencialmente, já têm uma equipa bastante vasta a trabalhar com nós. Quando nós falamos aqui em 19 postos, neste momento devem ser qualquer coisa como 35 a 40 postos. A Restaurator, que não é mais do que uma empresa, os alunos de Erasmus, detectou-se uma necessidade. Os alunos de Erasmus tinham dificuldades em mover-se, em chegar a Bragança, a Mirandela, para se instalarem. E, portanto, estes alunos tiveram como ideia,
aproveitar este nicho do mercado e eles fornecem esses serviços que vão desde o transporte do país deles cá e outras viagens, depois conhecer o país, etc. A Sadia, que é uma empresa ligada ao setor alimentar, para as questões da HACCP, etc. Portanto, tudo o que é aquilo que hoje em dia é obrigatório. Não sei se iam reparando, algumas delas foram submetidas ao programa Finicia, outras foram através das Simples Gilés, que era o programa que existia de apoio ao emprego, ou se quiserem, de apoio a não haver, a diminuir o desemprego, não é? E portanto empregavam pessoas e o pagamento era feito através do IRP. Portanto, havia ali logo 18 meses de salário que eu não tinha que pensar, não tinha que colocar no meu modelo de negócio, não é? Porque esses eram pagos logo à cabeça. Depois, destilaria Sendim, ora, esta é a parte que eles gostam do ovo cheio. Não, licores e vinhos. Portanto, nós muitas vezes temos, vocês têm aqui a amêndoa, é o produto mais característico quando se falar em licor, vou falar em amêndoa. E eu acho que a amêndoa daqui ainda não está devidamente explorada. Acho que podemos tirar mais valor disso. Ok? Portanto, pensem. Não cabe a mim dizer já vamos fazer isto, não. Cabe-vos a vocês juntarem-se e pensarem o que é que nós podemos fazer para tirar proveito de algo fantástico que já tem nome, que é a amêndoa do licor. Okay? Portanto, pensem. Empresa também é uma das tendências, não é? O biodiesel e, portanto, transformar óleos alimentares em biodiesel. As questões do 3D, também a modelação tridimensional hoje em dia bastante importante. Portanto, esses também têm tido bastante trabalho e é uma empresa recente, foi criada há sensivelmente 2 anos. E agora esta empresa foi criada já pela outra empresa. Estão a perceber? Portanto, não são só os nossos alunos que podem criar empresas connosco. Qualquer indivíduo que vá aliado a um aluno nosso pode. Mas para além disso, qualquer, por exemplo, a associação, pode estabelecer protocolos connosco e enviar pessoal via associação. Ou seja, nós não podemos fazer concorrência àquilo que são entidades que de alguma forma vivem dessa consultoria. Mas as associações podem estabelecer parcerias connosco para nós dinamizarmos ou ajudarmos a dinamizar os vossos projetos da associação, por exemplo. Duriológica, instalação de equipamentos de energia renovável, que hoje em dia também é uma das questões que está em voga. Depois há uma série delas ligadas às questões das flores, dos sabonetes e plantas aromáticas, era isso que estava à procura. E nós por aqui também temos muitas plantas aromáticas que noutros países funcionam nas questões dos chás, nas questões... E nós aqui, só as nossas avózinhas é que trabalham com aquilo. Porque é que nós não arranjamos um modelo de negócio para trabalhar aquilo? Porque está ali. Ou seja, o recurso sai praticamente de bola. Não é? Existe. Pragmático Aromas é a mesma situação. Os tais sabonetes. E isto, curiosamente, funciona mais a vender na internet do que ela a vender na loja. Okay? Por internet, isto tem uma saída que ela teve que contratar outra pessoa para fazer, porque não era o trabalho principal dela. Outra empresa para aproveitar a questão dos estudantes. Não é? Portanto, nós muitas vezes temos que olhar o que é que nós temos aqui no Porto. O que é que há aqui? No caso de Bragança, o que é que há? Ao IPB, ok, há estudantes, então vamos arranjar a forma de aproveitar essa oportunidade, esse nicho de clientes. Dayfield está ligada também à questão das plantas aromáticas, mas acima de tudo mais a produção em laboratório. Portanto, eles têm feito vários testes. Eu ainda aqui há dias fui provar um doce qualquer de azeitona. Doce de azeitona, aquilo deve ser. E não, está com um gosto. Portanto, eles tinham várias amostras, portanto a gente foi lá provar para verificar qual é aquela que tinha a melhor textura, o melhor sabor, a melhor aparência, etc. Portanto, essa é a
depois estar incluídos no IVB, não é? Porque depois tem um conjunto de investigadores que podem apoiar estes projetos. Tuarte, que é ligada ao artesanato, portanto aqui não há propriamente novidade, é mais na forma como eles fazem, na forma como divulgam depois a sua e também na forma como trabalham a embalagem disto, porque eles estão a trabalhar a embalagem para distribuir. Flaviker, mais uma empresa de gerontologia, portanto ligada à questão do apoio aos idosos. Vitec, esta também não, já tínhamos falado em energia renováveis atrás, é mais uma a explorar essa área. Amofotos é mais ligada à fotografia, embora numa perspectiva mais de design e de arte. Embora ela seja de engenharia civil, mas como ela tinha uma formação anterior, nós já divulgamos já a formação que ela tem no nosso instituto, obviamente, mas ela já vinha com uma formação anterior a esse nível. E o Ruralnet. Ora, o Ruralnet foi um projeto que nasceu numa associação que se designa Trastec, é uma associação transmontana para a transferência de tecnologia, portanto, trabalha às questões de inovação, tem serviços de consultoria em torno disso, e no âmbito da Trastec surgiu um projeto que se designou Ruralnet. Foi, se calhar, o primeiro, não o primeiro, mas o primeiro site de comércio eletrónico de produtos típicos a aparecer em Portugal. Ora, a ideia funcionou bem durante 2, 3 anos, enquanto havia financiamento, e depois, uma vez que ele estava embutido num espaço académico, acabou por ficar por lá, porque também não houve vontade de passarmos aquilo para as propostas que apareceram naquela altura, quer do Pingo Doce, quer de outras cadeias de hipermercados ou supermercados, para poderem ficar com aquela plataforma que estava ali gerada. E esteve adormecido este projeto e o mentor dessa ideia, o professor José Adriano, que é ele próprio o presidente para as questões do empreendedorismo, portanto é ele o responsável pelo gabinete de empreendedorismo no qual eu me ensino, acabou por colocar o bichinho, quer no filho, quer no outro aluno. E, portanto, eles acabaram de lançar agora novamente o Ruralnet e, para terem uma ideia, neste momento já estão a exportar para a França, Estados Unidos. Claro, há aquelas questões dos produtos perecíveis, não é? E, portanto, agora vai ser lançado já um validate para verificar qual a melhor embalagem, um custo inferior àquele que é praticado atual, para conseguir enviar produtos como alheiras de Mirandela, como a amêndoa daqui, etc., para outro continente, onde há as questões dos voos, há as questões de transporte marítimo, eventualmente, etc. Ora bem, todas estas empresas tiveram o nosso apoio na fase de ideia e de startup. Ora, como não temos os tais ricos, não é? Vamos ter que recorrer a estes indivíduos. E, consoante a evolução da empresa, nós temos sempre hipótese de recorrer a esses indivíduos. Mas só a partir do momento em que é iniciada a empresa é que nós podemos ter acesso a outras microcréditos, por exemplo, ou leasing, ou qualquer... De uma tarde bem interessante. Agradeço ao professor Vítor Gonçalves. Demos aqui uma perspectiva que eu julgo que ainda não tínhamos tido e focalizou alguns conceitos bem importantes e que eu julgo que são muitíssimo úteis, até sobretudo depois de algumas componentes mais práticas. A Catarina focou muito em empresas práticas, a Ariana tem também uma vertente muito prática de gerar o seu conhecimento e acho que foi uma perspectiva muito útil, pelo menos para mim. Chegamos, e este slide é ótimo para referenciar isso, chegamos a meio deste evento. Pode parecer já comprido, mas julgo pertinente. Amanhã faço esse apelo. A Ariana também o reforçou há bocadinho. O workshop que está disponível das 10 à 1 é muito em volta até do que o professor, aquela tabela que passou à frente, é um bocado à volta disso. São pessoas que têm uma componente muito dinâmica, muito prática, que vão puxar certamente muito por nós, pelo menos a Ariana me referencia isso assim. À tarde teremos a apresentação do novo programa de estágio. Não sei se tiveram a oportunidade de recolher informação sobre o que se passou ano passado. Foi uma iniciativa ótima, como já disse, gerou 12 estágios na região. Aliás, na região não, só em Moncorvo gerou a oportunidade a 12 pessoas ganharem experiência profissional e às empresas terem essa qualificação que às vezes é difícil de obter.
resultou até num contrato de trabalho que é, julgo eu, difícil de obter, sobretudo num primeiro programa. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Por hoje, agradeço a todos os oradores que por aqui passaram. Refiro que todos eles vieram sem receberem nenhum valor monetário em troca. Ou seja, tudo o que está aqui a acontecer hoje foi feito pela boa vontade de diversas pessoas, diversas instituições, e julgo que reunimos aqui e temos essa perspectiva de estarmos aqui sem receber ninguém dinheiro por isso. Acho que identifica bem a necessidade que temos e de estar a fazer coisas destas. Se calhar há uns anos não tínhamos, hoje temos, e pronto, espero que saiam daqui, tal como eu acreditem, muito mais inspirados e com vontade de fazer coisas. Por isso, meus caros, tenham uma noite muito boa, mas contida, e amanhã estejam às 10 da manhã dispostos a trabalhar connosco, e nós com a GetSkill e eles connosco todos.